Olá, meus amigos leitores, bem-vindos a mais uma dica de leitura aqui no canal, a Leitura Cura. A dica de leitura de hoje é esse livrinho aqui, ó. Na verdade, um livraço. O livro de Mórmon, pois é. Eu recebi esse livro, ganhei esse livro de dois missionários em 2003. Veja só o ano, 2003. Já há mais de 20 anos que eu tenho esse livro. Pois, fazendo uma reflexão sobre isso tudo, quando eu ganhei esse livro de presente, esses livros que hoje eu tenho aqui na minha biblioteca, nenhum deles existia. Era somente o livro de Mórmon que eu tinha e a Bíblia. Eram os únicos livros que eu lia até então. Confesso também que eu tinha alguns gibis aqui em casa, mas nada de, sim, de fantástico, né, de literatura. E esse livro eu tenho um carinho muito especial por ele. Já li esse livro inúmeras e inúmeras vezes. É o livro, de todos os livros que eu tenho aqui, é o livro que eu mais li, o livro de Mórmon. E decidi hoje fazer um vídeo aqui no canal e uma reflexão sobre esta obra, né? Não é uma literatura clássica, mas está aí juntamente com a Bíblia entre os clássicos dos clássicos. E a dica de leitura e a reflexão. E deixe-me contar a história para vocês. O livro de Mórmon ele vai contar a história de duas grandes civilizações. Duas grandes. Ele vai contar que a primeira veio lá da Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas. Lá no capítulo de Gênesis 11, já vou mostrar aqui para vocês. Eu vou usar a Bíblia, algumas passagens bíblicas, de apoio, para contar a história do livro de Mórmon. Pois bem, o livro de Mórmon vai contar a história de duas grandes civilizações. A primeira veio lá na Torre de Babel, conhecida como Jareditas, e a segunda veio de Jerusalém, 600 anos antes de Cristo nascer, conhecida como Nefitas e Lamanitas, no reinado então de Zedequias. Portanto, o livro de Mórmon vai contar a história dessas duas grandes civilizações e dos índios americanos, que são os nossos grandes antepassados. Pois acredito eu que nenhum livro na história da humanidade conta a história dos índios americanos como esse livro aqui. E se você tem alguma dúvida de onde veio os índios, o livro de Mórmon ele conta exatamente como surgiu os índios. Mas deixe-me eu contar a história para vocês. Eu falei que eu ia usar a Bíblia de apoio em algumas partes. Eu vou abrir aqui no capítulo 11 de Gênesis. Toda a terra com a mesma língua. Vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 6, do versículo 11, do capítulo 11 de Gênesis, perdão, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ver o que fala sobre a Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemos-los bem, e foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo que eles tentaram fazer.
E adeçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um ao outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, enquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Deixa eu especificar isso aqui para vocês. Está contando nos versículos 1 até o versículo 11 do capítulo 11, que era toda a terra de uma mesma fala, mesma língua, portanto, o mesmo pensamento. E ali os homens começavam a serem industriosos. Começavam a evolução da humanidade, né? De grão em grão, degrau em degrau. Edificaram a cidade e quiseram fazer uma torre para chegar aos céus. E o que Deus fez? Foi lá e confundiu a língua deles, para que eles não edificassem essa torre. Veja até quando chega o grau da soberba, da ignorância da humanidade. Fazer uma torre para chegar aos céus. Será que os homens, lógico que não, calcular a distância entre onde eles estavam até o céu? Mas nada mais é para mostrar que o ser humano, ele... Cadê o limite da humanidade, né? Sobre a evolução, sobre a tecnologia. Se hoje paramos para analisar isso, o tanto que já evoluímos e o tanto que poderíamos ter evoluído mais. E tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e vai de acordo com a nossa humildade em fazer as coisas. Mas chega um tempo que a humanidade está totalmente arrogante, ignorante, sem amor nos corações. E é por isso que acontecem essas tragédias, vírus, pandemias, para que as pessoas possam parar e refletir um pouco para entender o que está acontecendo. E o livro de Mórmon vai contar exatamente essa história. Quando o povo foi espalhado e confundiu as línguas, a Bíblia ela é um livro misterioso. Ela não dá exatamente as coordenadas, os dados certos, nomes. Nem sempre isso acontece. Os lugares. E envolve aí muito mistério, de uma enigmatia enorme. O povo foi espalhado. E para onde foram esses povos? Não sabemos. A Bíblia não dá esse relato. Ela só fala que foram espalhados pela face da terra, com as línguas confundidas. E exatamente aí nesse tempo, que calculado pelos historiadores, estudiosos, 1500 anos aproximadamente antes de Cristo nascer. Eu falei que ia falar do livro de Mórmon, sobre a história. Não vou falar exatamente da doutrina do livro, mas sim da cronologia, do tempo do livro de Mórmon. E essas pessoas saíram lá, na época da Torre de Babel, se espalharam-se. E entre aqueles povos, que acredito eu que eles eram em grupos, em tribos, por meio da embarcação, eles conseguiram ir embora para muitos lugares, cruzar as águas. E um grupo chamado de Jareditas, em torno de 8 barcos, eles saem exatamente de lá e cruzam as águas. E nessa odisseia deles de encontrarem um novo lugar, e o livro de Mórmon vai contar que eles foram guiados por Deus. Deus guiou eles nas águas. E sem saberem de antemão, vieram parar aqui, nas Américas. Lá, 1500 anos antes de Cristo nascer. E o livro de Mórmon é o único livro que dá esse relato, que vai contar a história. Mais tarde voltarei a esse assunto. Pois bem, o povo sai lá de Jerusalém, 1500 anos antes de Cristo nascer, cruzam
as águas e vem parar aqui nas Américas, sem saber que eram as Américas. Uma terra escolhida, segundo eles, por Deus para eles habitarem. E o outro grupo sai de Jerusalém 600 anos antes de Cristo nascer, no reinado de Zedequias. Zedequias esse que foi o último rei de Israel antes da Babilônia invadir e governar Jerusalém, Israel. E esse grupo de pessoas saem de lá. E é exatamente sobre esse grupo de pessoas que eu vou contar a história. Mais uma vez vou abrir aqui a Bíblia para usar de apoio. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, versículo 11, versículo 12. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Bom, temos o relato de Zedequias, o último rei de Israel, que não foi um bom rei. E vai citar ainda que Jeremias era o profeta na época. O livro de Mórmon é onde começa a trajetória disso tudo, dessa segunda parte. A primeira, a Torre de Babel, guardei para falar posteriormente na frente. Nesse ano aí, 600 anos aproximadamente, segundo os estudiosos, antes de Cristo nascer, Zedequias, e lá tinha muitos profetas. Isaías, Ezequiel, todos esses profetas, eles profetizaram exatamente na mesma época. Neemias. Pois bem, lá existia uma família, começando pelo patriarca chamado Leí. Sua esposa Saria, seus 4 filhos, os mais velhos, Lamã, Lemuel, Nefe e Sam e Nefe. Esses 4 filhos homens, mas Leí sua esposa. E Deus fala com Leí que ele tem que deixar Jerusalém, porque Jerusalém será destruída. E foi exatamente isso que aconteceu, e vai citar agora no reinado de Zedequias, que foi um mau rei. Seu governo foi péssimo. E Deus fala para Leí sair de Jerusalém, que Jerusalém será destruída, e Leí, por meio de sonho, escuta a voz do anjo, pega a sua família, seus 4 filhos, leva as coisas que são essenciais e partem para o deserto próximo ao Mar Vermelho. Aquele mesmo mar onde houve um conflito entre os israelitas na época de Moisés e os egípcios. E é Mar Vermelho justamente por causa dessa batalha sangrenta e pela morte trágica dos egípcios. Leí fica lá exatamente com sua família durante um período de 15 anos. Mas muito antes disso, quando eles estão lá no deserto, Deus fala com Leí para ele retornar a Jerusalém, porque lá em Jerusalém tem um registro que vai contar a história da família de Leí, dos seus antepassados. Uma genealogia, desde José lá do Egito até Leí. E esse registro está em posse de Labão, que é um primo seu distante. E Leí envia os 4 filhos para buscar esses registros, pedir a Labão. Labão, homem rico, poderoso. Labão não vai dar os registros e expulsam eles. E eles, mais uma vez, regressam com ouro, as joias da família, para tentar negociar com Labão e conseguir, por meio de um negócio, as placas. E Labão se apossa dos seus bens
expulsam, mandam matá-los e não dá o registro. E eles voltam para, novamente, o deserto. De Jerusalém, onde Labão está, até onde eles estão no deserto, é aproximadamente 15 quilômetros. 15 para ir, 15 para voltar. Portanto, acredito eu que uma viagem de um dia, indo e voltando. E mais uma vez eles voltam a Jerusalém para pegar essas placas e não sabem como vão conseguir. Por meio do diálogo, Labão não cede. Por meio da negociação, Labão não cede as placas. E Nefe, que é o filho menor em idade, dos mais novos, os mais velhos eram Lamã e Lemuel, Nefe vai na raça, na coragem, buscar essas placas. E pelas próprias palavras de Nefe, Nefe conta que quando chega lá, nas proximidades da casa de Labão, de sua residência enorme, encontra o próprio Labão bêbado de vinho, porque ele tinha saído para a farra e está lá bêbado. E Nefe vai lá e mata-o, corta a cabeça, coloca a sua armadura e entra como se fosse Labão em sua residência. E chama um dos servos e pede para que o servo consiga os registros. Aqueles registros mesmos que o anjo fala para Leí, que ele tem que levar com ele esses registros. E o servo de Labão, chamado Zorã, vai lá e traz os registros e entrega a Nefe, pensando que Nefe era seu amo Labão. E mais tarde, Zorã percebe que Labão está morto e que ali é o impostor. Mas o que Zorã vai fazer? E Nefe consegue persuadir a ir com ele para o deserto. E explica exatamente o propósito dele em adquirir aquelas placas. E que a única maneira de ter conseguido exatamente era matando Labão. E Zorã escuta e vai com ele. E voltam para o deserto. Quando estão no deserto, o anjo fala novamente com Leí que os filhos têm que voltar a Jerusalém para buscar uma outra família de um grande amigo seu chamado Ismael, que tem lá filhas, mulheres. E eles vão até Jerusalém e conseguem trazer Ismael e sua família, com suas filhas. E essas duas famílias, a de Leí, tanto como a de Ismael, vão ali perambular pelo deserto do Mar Vermelho por aproximadamente 15 anos ali, sem acender fogo. Usam exatamente o mesmo método que usou os israelitas, quando saíram lá do Egito, há muitos anos atrás. Não fazer fogo, para não chamar a atenção das outras pessoas. E Nefe vai contar exatamente, chega um tempo, passados 15 anos, já de aflições, e lembrando que deserto é um lugar que é deserto porque é deserto, não é habitado, mas que é um lugar que tem água, tem frutas e tem animais. Portanto, é preciso você se aventurar na caça para conseguir alimento e água. Então o deserto não é um lugar que não tem nada. Muitas vezes o deserto é um lugar que não é habitado. E que você precisa se movimentar, porque o deserto é um lugar de passagem, não de morada. Nefe constrói um navio por inspiração divina. E esse navio, juntamente com a família de seu pai e a de Ismael, eles se lançam às águas, sem saber de antemão para onde vão partir. E para onde eles vêm? Para as Américas. E Nefe conta que quando eles chegam aqui nas Américas, exatamente o lugar que eles chegam aqui nas Américas, lembrando, sem saber que era Américas ainda, Nefe vai chamar de terra de promissão.
que foi uma terra escolhida por Deus acima de todas as outras, segundo as próprias palavras de Nefe. Exatamente a localização deles chegam, segundo os estudiosos, na costa do Peru. Eu falei que a Bíblia ela não dá datas exatas. A Bíblia envolve muito mistério sobre localizações e destino de muitas pessoas e muitos povos. Como, por exemplo, as 10 tribos perdidas, onde elas estão. Não sabemos. A Bíblia só vai contar que elas partiram para a Terra do Norte. E depois não sabemos de mais nada. Portanto, muito mistério envolto essas coisas. E quantos povos devem ter saído de Jerusalém durante a invasão babilônica e não temos relato nenhum? Se temos relato disso tudo que Nefe contou, é porque foi registrado. E Nefe conta que quando chega nas Américas encontra aqui animais. Esses animais dotados e de características de sua terra lá em Jerusalém. E aí já temos uma dimensão. Se esses animais, que são de origem oriental, viviam aqui já nas Américas, quem os trouxe esses animais de lá? Quem habitou essa terra prometida antes deles? É mais um mistério, né? Que é contado mais à frente. Daqueles povos que saíram lá 1000 anos antes deles. Da confusão da Torre de Babel. E aí Nefe conta que ao chegar às Américas, já se passaram aí quase 20 anos, durante a saída de Jerusalém, a estadia no deserto até chegar às Américas. Nefe vai contar que durante esse trajeto houve muitas percas. Ismael morre, Lei já está bastante velho, sua mãe tem mais 2 filhos no deserto. E Nefe vai começar a escrever em placas. A língua que ele vai usar é um egípcio reformado. Porque ele conta que se ele fosse escrever em hebraico, iria ser uma língua mais longa. E o egípcio reformado, que era uma segunda língua que eles falavam, era uma língua mais curta. Portanto, eles usariam mais palavras em menos tempo e em curto espaço. E foi de uma tática, de um pensamento inteligentíssimo dele, usar esse linguajar. E também o egípcio reformado era uma língua que poucos povos conheciam. Portanto, era uma língua de comunicação pessoal deles. Só eles iam entender a comunicação entre eles. Portanto, já era um outro meio de não ser confundidos. E aí, com a morte do pai Lei, o patriarca, os irmãos se dividem. Chega um tempo que Lamã e Lemuel decidem seguir sua própria vida, seu próprio rumo, junto com suas famílias, as filhas de Ismael. E Zorã, que era o servo de Labão, que também conseguiu casar com uma das filhas de Ismael, faz a mesma coisa, eles se separam. E aí vai acontecer uma dissensão entre eles. O povo de Nefe é chamado de Nefitas, e Lamã e Lemuel é chamado de Lamanitas. E Zorã de Zoramitas. Assim como Jacobitas e enfim. E o que vai acontecer agora aqui nas Américas é exatamente o que aconteceu lá em Israel, na época de Ismael e Abraão, lembra? Que Abraão tem primeiro Ismael com a serva e depois vem Isaac com Sara. Que Isaac era o prometido, era o escolhido. Mas Abraão, falta de paciência, vai lá e tem um filho com a serva, que é Ismael. E por haver dissensão entre Ismael e Isaac, por Ismael querer ser o patriarca, por ter vindo primeiro, mas que não era o filho que seria o herdeiro de tudo, e sim seria Isaac, Ismael se divide. E aí a gente vai ver futuramente
o que vai acontecer? Guerras entre os dois povos. Ismael vira uma nação e Abraão vira, Isaac vira outra nação. Judeus e palestinos, né? E essas guerras malucas que acontecem até hoje entre Palestina e Israel. A parte do Irã, a parte da Síria. E exatamente esse acontecimento vai acontecer aqui nas Américas. Os irmãos se dividem e Lamã e Lemuel, chamado de Lamanitas, eles vão criar distinção. Eles vão levar rancor, mágoa e vão se opor a tudo que os nefitas vão fazer. Eles vão ser uma oposição. E aí vai acontecer algo como Palestina e Israel aqui nas Américas. E aí onde entra o dedo de Deus. O que Deus faz? Deus muda a cor da pele dos lamanitas. Tornam de pele escura, moreninhos. E mais tarde vamos entender por que dos índios. E os nefitas continuam de pele clara, olhos claros, como são os judeus. E o tempo se passa, e no livro de Mórmon já vamos adiantar aí 120 e poucos anos mais à frente, já depois da morte de Nefe, depois da morte dos irmãos, já são populosos nas Américas, já se espalharam pelas Américas, por muitos lugares. O livro de Mórmon ele não vai contar exatamente em que parte vai acontecer essas guerras, essas batalhas. Usa-se terra do norte, terra do sul, terra da abundância, eles vão colocar nome de seus descendentes nessas terras. E não sabemos exatamente em que parte, América Central, América do Sul. Sabemos que começou na costa do Peru, mas eles vão se espalhar por toda a América. Eles vão ser totalmente populosos. Fiz algumas anotações para não perder aqui. Eu falei que ia falar da cronologia, que é do tempo. Falei que Nefe está escrevendo. Tudo que acontece, Nefe escreve em placas, chamadas placas de latão. Ele usa duas placas, umas maiores para escrever sobre a história, as crônicas do povo, e as menores para escrever sobre as coisas de Deus. E eles são altamente organizados, os nefitas. Eles guardam os mandamentos de Deus, eles prosperam, eles escrevem, eles não são preguiçosos. E os lamanitas, como vai falar o livro de Mórmon, torna-se um povo preguiçoso, repugnante, cheio de ódio e mágoa no coração. Um povo que quer ter a vantagem em tudo. E por serem preguiçosos, eles não escrevem nada. Mais à frente, no livro de Mosias, como eu falei, já ia adiantar 100 e poucos anos, eu anotei aqui. No livro de Mosias, o rei Mosias, que a metodologia de governo que tanto os nefitas como os lamanitas eles vão usar aqui, os povos mais adiante eles vão evoluindo, é o método vindo de Israel. Reis governam, depois juízes e profetas. E a oposição sobre os profetas e sobre as coisas de Deus. Como era lá em Israel, foi exatamente o que aconteceu aqui, nas Américas. Vamos lá. Cadê onde eu marquei aqui? Já se passaram mais de 100 anos. E aí, o rei Mosias, ele faz junta lá 40 e poucos homens e os enviam por todas aquelas partes, aquelas terras, como se fosse um mutirão, para que eles pudessem encontrar, acredito que esses homens historiadores,
eles poderiam se encontrar algum registro, povos perdidos, e também que eles pudessem se precaver sobre os lamanitas, que eram seus opressores. E eles estão lá na floresta, não se sabe exatamente em que parte da América, eles encontram, depois de muitos dias, eles encontram vários ossos, esqueletos, armas de guerras, e eles percebem que essas armas de guerras e essas pessoas viveram muito tempo antes deles, e que antes deles chegarem aqui, essas pessoas tinham vindo primeiro. E tem um registro com essas pessoas, que são as placas dos Jareditas. Olha só como é que são as coisas. As placas dos Jareditas que vieram de Torre de Babel, 1500, 1000 anos antes deles estarem ali nas Américas. E eles vão levar esses registros e esses artefatos com eles para mostrar ao rei. Mais tarde, Moroni vai dar um resumo desses escritos e vai escrever como um livro de Éter, que vai contar a história dos Hereditas, como exatamente eles saíram de lá, da Torre de Babel. E passados anos, já vamos adiantar os livros, eu abrindo aqui o livro de Mórmon, para mostrar para vocês, é exatamente um livro parecido com a Bíblia. Ele tem capítulos e versículos. E os livros com os nomes dos profetas que viveram aqui nas Américas. Primeiro Nefe, segundo Nefe, Mosias, Elamã. Livro de Alma, terceiro Nefe. Livro de Moroni e o livro de Éter e outros livros. E a metodologia de ensino é basicamente a mesma. Capítulos, versículos. Um profeta morre, passa o bastão para outro profeta. Nunca a terra fica sem um profeta. Nem um rei, nem um juiz. Tudo é escrito. É a maneira de governo. E a maneira de guerras. Por que das guerras? Para proteger suas famílias, sua religião, suas crenças, seus bens materiais e eles puderem sobreviver. Como diz lá Machado de Assis, na Guerra pelas Batatas, que ao vencedor as batatas, ou seja, não há batatas para todos. Então, para que uma tribo possa sobreviver bastante tempo com as batatas, é preciso que outra tribo pare de existir. E assim vai acontecer uma guerra sangrenta, muitas guerras sangrentas durante muitos anos aqui nas Américas, sobre lamanitas e nefitas, que eram as maiores forças filisteus e israelitas. E muitas vezes os nefitas vencem, muitas vezes os lamanitas vencem, e assim eles vão tocando a vida. Uma nação querendo governar a outra. E ambas se precavendo. E para que no fim possa ficar com as batatas e sobreviver. No livro de Terceiro Nefe, que vai falar do nascimento de Cristo, quando Cristo nasce lá em Jerusalém, o anjo vem e avisa lá a Maria e a outras pessoas. Uma nova estrela nasce no céu, essa estrela é vista aqui nas Américas. O dia torna-se mais longo lá em Jerusalém e aqui também. A parte mais importante do livro de Mórmon é exatamente quando Jesus ele vem no seu ministério. Seu ministério ele é anunciado lá em Jerusalém e anunciado também aqui. Então a questão de tempo, de cronologia, vai correr exatamente da mesma maneira. Quando Jesus ele morre lá em Jerusalém, a sua morte ela é sentida aqui nas Américas. Aquele mesmo terremoto, trevas e trovões que houve lá em Jerusalém durante 3 dias, também aconteceu aqui nas Américas. A natureza ela se uniu para chorar o luto de 3 dias pela morte do Salvador. Quando ele ressuscita,
Jesus aparece lá em Jerusalém para seus discípulos e para algumas multidões, pouco tempo depois ele vem aqui às Américas para se mostrar aos nefitas, aos povos aqui na América. Exatamente em que parte da América não sabemos onde Cristo veio. O livro de Mórmon ele não dá exatamente essa localização. Agora, por quê? Porque você vai falar, o livro de Mórmon ele pode ser uma fraude, porque ele não dá o mapa das cidades. Quando a gente pega a Bíblia, a gente abre a Bíblia, você consegue andar na história e nas cidades lá em Israel. Jerusalém, Jericó, Belém. Você consegue, né, ver o mapa. Por quê? Porque foi tudo registrado, tudo organizado. E aqui nas Américas não teve esse método de mapeamento, de organização. E a principal nação, que é a nefita, que é os que escrevem, registram tudo, eles vão ser destruídos. E os lamanitas que vão prevalecer, que vão ser os índios americanos, eles não escreveram nada, quase nada, por ser um povo preguiçoso. Por isso que exatamente a gente lê o livro de Mórmon e a gente não consegue ver a localização das cidades aqui, das terras que eles chamam do norte, do sul. Não temos exatamente as localizações exatas. E quando Jesus ele vem aqui, que é registrado no capítulo 11 de Terceiro Nef, que ele vem às Américas, após a sua ressurreição, e o livro vai dar exatamente isso, nos detalhes, que ele vinha aqui para quê? Para ministrar, para mostrar aos povos. Há muitas coisas que envolvem mistério, como eu falei. A Bíblia, ela não conta isso. Ela vai contar que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Mas as palavras do próprio Salvador lá em João 10 é quando ele diz que tem outras ovelhas que não estão naquele aprisco, que convém conduzi-las e elas ouvirão a voz. Jesus estava querendo dizer que outros povos, outras nações estavam esperando, aguardando sua voz. E ele iria se mostrar a elas. Quantas nações perdidas por aí Jesus foi e mostrou, também não sabemos. Sabemos que ele veio aqui e se mostrou aqui aos antepassados dos índios americanos, porque está registrado no livro de Mórmon. E já adiantando o livro de Mórmon, vamos passar aí 400 anos depois da morte de Cristo. Portanto, o livro de Mórmon, cronologicamente falando, ele vai narrar a história de 600 anos antes de Cristo nascer, lá em Ezequias, na época de Isaías, Jeremias, e vai contar a história 420, 30 anos depois da morte do Salvador, que é onde vai acontecer a batalha mais sangrenta entre nefitas e lamanitas, e onde os nefitas vão ser destruídos e vão prevalecer os lamanitas. E Moroni, que ele é o último guardião das placas, Mórmon e Moroni, o pai e o filho, eles vão pegar todos os registros que foi escrito desde Nef, passado por Elamã, Mosias, todos que escreveram aqui nas Américas, eles vão resumir daquelas placas de latão para umas placas de ouro, que eles chegaram à conclusão que o ouro, ele não tem como o ouro ser destruído. O ouro é um metal, além de ser um metal mais puro, precioso, é um metal mais resistente. E o tempo não consegue destruir o ouro. E qual é o propósito deles? Que Deus fala com eles. Pegar os registros de latão, até então escrito lá há mais de 500 anos, e passar para as placas de ouro, e essas placas serem enterradas, escondidas, para um propósito e um fim que só Deus sabe. Porque eles vão ser destruídos. E só eles têm esse registro. Os lamanitas não têm. E eles têm que preservar esse registro. Manter escondido. Porque se os lamanitas pegarem esse registro, não vão entender o que está escrito. E qual vai ser o objetivo deles? Destruir os registros. Como Arca da Aliança e essas outras coisas que
os povos de oposição se apossassem e iriam destruir, que para eles não teria nenhum significado. E aí Moroni está lá com as placas. Moroni é o último guardião. Moroni vai pegar essas placas, vai enterrar em um monte. E aí Moroni vai ser morto pelos lamanitas. Os lamanitas vão ser os últimos habitantes aí no continente americano. Lembrando, quando eu falo continente americano, é em toda a América, Central, Norte. E se passou 420, 30 anos, exatamente o tempo também se baseia assim, não há a data exata. Tá lá só os lamanitas, que mais tarde vão ser os índios. E os céus se fecham. Não há mais comunicação entre Deus e o homem, não há mais essa comunicação. Não há nenhum relato em nenhum outro livro, nem mesmo na Bíblia, de que Deus ele vai se comunicar com o homem. Não há. Todos os profetas e apóstolos em Jerusalém já foram mortos. Pedro, Paulo, todos já foram mortos. O domínio lá sobre os escritos está totalmente com o catolicismo. Aqui nas Américas não tem esse domínio. Que os índios não se apossaram das placas de ouro que estão escondidas. Em 1492, precisamente 12 de outubro, Colombo chega às Américas, sem saber que era América. Colombo chega numa ilha, anotei aqui o nome, Guanahani, nas Bahamas, pensando que tinha chegado nas Índias. É interessante isso, porque 8 anos depois, quando Cabral chega ao Brasil, precisamente em 21 de abril de 1500, que Cabral queria ir para onde? Cabral queria ir para as Índias. E ele não consegue vir parar aqui no Brasil, nas Américas. Sendo que Colombo tinha chegado 8 anos antes, lá nas Bahamas. E o primeiro a reconhecer que Cristóvão Colombo, tinha encontrado o continente e não uma ilha, foi Amerigo Vespucci, Amerigo Vespucci, que é um explorador italiano. Foi o primeiro a reconhecer que Colombo descobriu um continente inteiro e não uma ilha. E aí a América vem por causa de Amerigo Vespucci, uma homenagem a ele. Colombo chega nas Américas. Cabral chega no Brasil 8 anos depois. Lá o povo jeredita, quando sai da Torre de Babel e se lança ao mar, chega nas Américas. Precisamente no norte, no Golfo ali, no deserto da Califórnia. O outro extremo onde vê os nefitas. Os nefitas eles chegam, o povo de Leí, quando sai de Jerusalém, 600 anos antes de Cristo, chega no Peru, como eu já falei. No livro de Éter, vai contar a história dos Jareditas. E quando o rei Mosias lá envia aquele batalhão cidades adentro para buscar pessoas perdidas, achar coisas esquecidas, povos, e encontram lá um osso, uma ossada, várias ossadas de guerreiros e um registro, era dos Jareditas. Quando o Nefe chega com a família na terra da promissão, como ele chama, as Américas, e ele encontra animais selvagens de todas as espécies que ele fala, de animais de origem oriental, foram trazidos pelos Jareditas.
Os Jareditas também, houve uma grande batalha. Num livro de Éter, vai contar exatamente isso. Moroni resume lá, nas placas, e dá o nome de livro de Éter, que vai contar a história dos Jareditas, irmãos de Jared, que eles vêm lá do Torre de Babel e vêm às Américas, torna-se um povo industrioso também, constrói grandes cidades, e essas que estão aí sobreterradas e aos poucos vão aparecendo no meio da arqueologia, também são destruídos nessas batalhas sangrentas, e nenhum deles sobrevivem. O livro de Éter vai contar que eles vão ser destruídos de várias maneiras. Pragas, os animais, até por picadas de serpente, de cobras, eles vão morrerem. Porque segundo lá o livro de Éter, eles não guardaram os mandamentos de Deus. E Deus os destruiu. Porque foi Deus que trouxe eles para cá. Mas se você perceber essa história que eu estou contando, dessas nações, desses povos, ter chegado aqui, nas Américas, sem saberem que estavam vindo para cá. Perceberam que é muita coincidência, né? Parece que tem uma correnteza, o vento ele sopra mais para o lado de cá. E todas as nações lá no Oriente, na Europa, que lançam sobre as águas, acabam vindo parar aqui, nas Américas. E foi com Colombo e foi assim com Cabral. Colombo espanhol, Cabral português. Tanto Espanha como Portugal eram as grandes potências da navegação marítima até o ano de 1500. Depois vieram franceses, holandeses, ingleses, e eles brigavam pelas terras, e os mais fortes ficaram com as batatas, né? Como dizia Machado de Assis. Os mais fracos morreram. Em 1823, um cidadão norte-americano chamado Joseph Smith, ele conta que precisamente, eu anotei aqui, precisamente 21 de setembro de 1823, um anjo chamado Moroni, aquele mesmo lá, o último guerreiro dos nefitas, que é morto pelos lamanitas, mas antes ele pega as placas lá e esconde, para a proposta e fim do Senhor, que nem ele mesmo sabia. Fala que ele tem um trabalho para Joseph Smith, aquele menino analfabeto, semi-analfabeto, que eram as placas de ouro, com aqueles escritos lá, egípcio reformado. E que aquele rapaz, Joseph Smith, seria preparado para 4 anos depois, só então, 1827, receber as placas. E junto com um amigo seu, Oliver Cowdery, que era um professor, as traduzir e dar o nome de Livro de Mormon. Então o nome Livro de Mormon foi dado por Joseph Smith, aquelas placas lá, com mais de 1000 anos de história. E hoje está aqui, o Livro de Mormon ele já foi traduzido para mais de 100 línguas. Muito mais de 100 línguas. É um livro que é usado juntamente com a Bíblia. E o Livro de Mormon ele conta toda essa história que eu acabei de falar para vocês aqui. Eu fiz um resumo. E mais a doutrina e a crença dessas pessoas aqui. E o modo de vida, como eles viviam aqui. Sem falar das batalhas sangrentas. Tudo isso vem daquelas placas de ouro. Só sabemos disso porque foi escrito, como eu falei, desde Nefe passado até Moroni. Portanto, mais de 1000 anos aqui de história. E quando Colombo chega às Américas, quem Colombo encontra nas Américas? Os índios. Exatamente. Os índios já estavam aqui nas Américas quando Colombo chega. Quando Cabral chega no Brasil, quem Cabral encontra? No Brasil, os índios. Quando os espanhóis vão para a Argentina, quem os espanhóis encontram na Argentina? Os índios, no Peru. Portanto, os índios governavam aqui o continente americano. E quem são os índios? Os lamanitas, os descendentes dos lamanitas. O livro de Mormon é o único livro que vai dar o registro sobre os índios. Então, se você tem alguma dúvida sobre quem são os índios, de onde vieram, o livro de Mormon dá exatamente os detalhes. Como os índios surgiram, os índios.
partir do momento de uma espécie, o livro fala que é uma maldição de Deus, mudou a cor da pele deles. E mais tarde você vê que essa maldição é retirada e os lamanitas, que são os índios, tornam-se mais dignos do que os nefitas, que eram de pele clara e olhos claros. E assim é a vida deles. Deus não escolhe pessoas. Ele vai abençoa cada nação, cada tribo e povo de acordo com a sua fé, com a sua dignidade e guardar os mandamentos. E quando Colombo chega aqui nas Américas e Cabral não sabe, nem Colombo sabe que os índios são os índios assim, dessa maneira. Até hoje é um mistério para o mundo, porque o mundo teria que acreditar que o livro de Mórmon vai dar exatamente a história dos índios, desde a raiz. Porque Cabral, Colombo, qualquer outra embarcação chegou aqui, exploradores europeus, porque os índios não tinham registro. Nem mesmo os índios sabiam de onde eles vieram, seus descendentes. Por quê? Não tinha escritos. Por ser um povo preguiçoso. Eles não escreviam, não registravam nada. E também é isso, por isso que não temos também exatamente a América mapeada da maneira que era contada como era antes. Se a gente pega uma Bíblia e consegue exatamente ver desde Jacó, das 12 tribos, até Jesus Cristo, que a gente vê lá no livro de Lucas e no livro de Mateus, a genealogia de Maria, lá de José, e vê que Jesus veio lá de Jacó, de Abraão, de Isaac, é porque foi o registro mantido escrito. As pessoas escreveram. E aqui nas Américas, infelizmente, os índios não conseguiram manter esse registro. E não se sabe relato de nada de quantas gerações se passaram até exatamente os índios aqui. E nem mesmo os índios conseguem se comunicar na própria língua deles. Mudam, né, de país e continente e muda o dialeto deles. E muitos índios também já foram destruídos e muitos países não têm índios, que foram mortos por os espanhóis e outros exploradores. No Brasil ainda se mantém índios, né? Mas os índios não sabem, infelizmente, da raiz deles, por não ter escrito. Portanto, essa foi a dica de leitura de hoje, foi o livro de Mórmon. Espero que essa história que eu narrei possa de alguma maneira ajudar você, se tem alguma dúvida, tem algum interesse nesse livro. Que, como ele mesmo diz, é um outro testamento de Jesus Cristo. Um outro testamento de Jesus Cristo. E esse livro, ele já faz parte da humanidade. A humanidade, em algum momento, quando eu falo humanidade, não há pouca porcentagem que tem acesso a esse livro ainda. Mas a maioria que o ignora, que não acredita nele. É preciso fé para acreditar nessas coisas. Assim como Jesus, ele transformou a água para o vinho. E nós só acreditamos que isso é possível por meio da fé. Que é uma coisa fora da curva, né? Que é a maneira que Deus trabalha com o ser humano. São as coisas improváveis. E fica a dica de leitura. Leia o livro de Mórmon. Até o próximo vídeo. Um cheiro no coração. A leitura cura.